Bom dia a todos. É ótimo tê-los aqui conosco essa manhã. Uma manhã que eu espero que seja produtiva para revisarmos dois pontos importantes da isomeria. Nós vamos ver aqui hoje a isomeria espacial. Isomeria espacial, então a gente não está mais trabalhando com o mesmo plano apenas. Os compostos vão ter que ser analisados em planos diferentes. Ou seja, nós vamos buscar posições diferentes no espaço. Mas vão ser compostos que, mesmo assim, ainda apresentam o quê? Apresentam a mesma fórmula molecular. O conceito de isomeria é o mesmo. Legal? O conceito de isomeria vai ser o mesmo. Qual é o conceito de isomeria que nós vimos na aula passada? São compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Porém, agora a pergunta é diferente. Olha só, eu quero saber se 1,2 de cloro, eteno, apresenta isomeria geométrica. O que é isomeria geométrica? A isomeria geométrica é um dos tipos de isomeria espacial. Lembrando para você, isomeria espacial, temos dois tipos. A geométrica e a ótica. Óptica. Eu estou perguntando se o 1,2 de cloro apresenta isomeria geométrica. Como é que eu vou identificar isso? Tá. Primeiro de tudo, vamos desenhar esse composto. Et são dois em dupla. Então, eu vou ter aqui, ó, C dupla C. De cloro, no 1 e no 2. Completando valências, H e H. Eu estou perguntando para você se esse composto apresenta isomeria geométrica, que é um dos tipos de isomeria espacial. Para a gente ter isomeria geométrica, nós temos que ir atrás de algumas condições de existência para a isomeria geométrica. Em cadeias abertas, quais são esses critérios para isomeria geométrica? Primeiro critério, e mais importante de todos. Na cadeia aberta, é necessário que o composto apresente dupla ligação entre carbonos. O composto tem que ter uma dupla ligação entre carbonos. Por que que tem que ter uma dupla ligação entre carbonos? Porque, olha só, minha mão é um carbono. Minha outra mão é outro carbono. Fechou aqui. Cara, se só tem uma ligação simples e aqui eu tenho mais 3 ligações, eu posso ter aqui, ó, se forem ligações simples, uma geometria tetraédrica para esse carbono e outra geometria tetraédrica para esse carbono. São vários locais no espaço diferente. Mas quando eu fecho uma dupla, o que vai acontecer? Vai sobrar 2 ligações para esse carbono
e 2 ligações para esse carbono, que eu vou partir de um plano espacial fixo, de um eixo fixo. Então, o que acontece aqui? Quando existe a dupla entre carbonos, a gente criação de um plano fixo de simetria para o composto. A gente cria um eixo fixo de simetria. Só um segundo. A gente cria um eixo fixo de simetria para o composto. Legal? Esse eixo fixo é importante? É, porque é desse eixo fixo, então, desse plano fixo, que eu vou analisar as posições diferentes. Lembrando que quando a gente tem um carbono que faz uma dupla, qual é a geometria? Olha só. Trigonal, plana. Tá, professor, a geometria do carbono é trigonal plana. A geometria do carbono, é trigonal plana. A geometria do carbono é trigonal plana. Mas, na hora que eu crio o eixo de simetria vai estar passando no meio dele. Olha só o eixo de simetria. Porque criou-se a dupla, ó, eixo. Então, é como se aqui no quadro tivesse o C dupla C. E em posições fora do quadro, para cima e para trás aqui da parede, eu tivesse as ligações aqui estabelecidas. Então, aqui, ó, é o carbono no quadro, CC. Então, eu vou ter uma ligação para cima desse eixo, outra para baixo, colocando em posições diferentes no espaço os ligantes. E são agora os ligantes que eu vou analisar quando a gente fala do segundo critério para a ocorrência da isomeria geométrica. O segundo critério para a ocorrência da isomeria geométrica. Rapidinho aqui. Pronto. Que critério é esse? Olha só. Então, eu vou chamar esses carbonos aqui de carbono A e carbono B. Olha só o que tem que acontecer. Para o carbono A, tem que acontecer que o ligante 1 tem que ser diferente do ligante 2. Então, aqui, ó, ligante 1 diferente do ligante 2. Ligante 1 diferente do ligante 2. E para o carbono B? Para o carbono B, o ligante 3 também tem que ser diferente do ligante 4. Então, aqui, ó, ligante 3 diferente do ligante 4. Ligante 3 diferente do ligante 4. Então, aqui, no dicloroeteno, esse cloro é diferente do hidrogênio? É. Ligante 1 diferente do ligante 2 para esse carbono. No carbono B, que é o carbono da dupla, esse ligante é diferente do hidrogênio? É. Massa. Então, eu tenho aqui as condições estabelecidas para a ocorrência da isomeria geométrica. Isso não quer dizer que o ligante 1 não possa ser igual ao 3 ou igual ao 4.
Não. Nos carbonos diferenciados, eu posso ter ligantes iguais. É para o mesmo carbono da dupla que os ligantes têm que ser diferentes. E olha só, essa é a condição de existência de isomeria geométrica para cadeias abertas. Ok? Então, 1,2 de cloro eteno apresenta isomeria geométrica? Sim, ele apresenta isomeria geométrica. E agora, professor? Agora sim, a gente pode analisar. Se o composto apresenta isomeria geométrica, ele vai ter dois tipos de isômeros. O isômero cis e o isômero trans. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Então, aqui, importante. Dupla e ligantes diferentes para cada um dos carbonos da dupla. O carbono A, o ligante 1 tem que ser diferente do 2. E o ligante B, no carbono B da dupla, ligante 3 diferente do ligante 4. Tem dupla? Ah, pode ser com um composto que tem uma tripla? Não, composto que tem tripla não vai se fixar um eixo de isomeria, vai ter só um eixo plano naquele pedaço do composto. Legal? Porque isomeria linear, geometria linear. Se eu tiver uma tripla. Com dupla, eu crio o eixo de simetria e abro para cima e para baixo, para cima e para baixo desse eixo de simetria. Então, vamos dar uma analisada. Esse composto tem. Então, olha só. Se esse composto apresenta, a isomeria geométrica, que tipo de isômeros ele pode ter? Então, aqui, isomeria geométrica. Ele vai apresentar o isômero cis e o isômero trans. Como assim? Tá. Lembra do nosso colega? Quem era o nosso colega? CH, dupla CH, Cl. É isso aqui. Então, esse composto, 1,2 de cloro eteno, tem sim isomeria geométrica. Legal? Então, ele vai ter o isômero chamado de cis e o isômero chamado de trans. Qual é a diferença entre um e outro? Vamos ver. Lembra que eu te falei? Quem é que fixa o eixo de simetria? A dupla. Abriu as perninhas. Então, fixa o eixo de simetria do composto na dupla. Coloca aqui aleatório um hidrogênio. E o cloro. E aqui eu vou repetir. Hidrogênio e cloro. Em relação ao peso molecular, quem é mais pesado? O hidrogênio, que pesa 1 U, ou o cloro, que pesa 35,5 U? Muito bem. O cloro, que pesa 35,5. Então, esse cara aqui é o mais pesado. Nesse outro carbono aqui, o cloro é o mais pesado. Então, repara, os ligantes mais pesados estão para o mesmo lado do eixo de simetria. Mais pesados, ligantes. Mais pesados estão aonde? Mesmo lado.
do eixo de simetria. Vou até apagar aqui os ligantes mais pesados. Isso aqui você já sacou. Os mais pesados estão para o mesmo lado do eixo de simetria. E aqui, o que vai acontecer? Para ser trans, os mais pesados têm que estar em lados contrários do eixo de simetria. Então, estão aqui os ligantes mais pesados em lados contrários do eixo de simetria. O povo tem mania de dizer ligantes iguais do mesmo lado é cis, ligantes diferentes do mesmo lado do eixo de simetria é trans. Tá, mas se você vai na pegada do ligante correto, do ligante pesado, pesado em termos de peso molecular, você nunca mais vai errar esse tipo de análise. Porque, sim, eu estou fazendo num composto pequeno, a gente vai exagerar esse composto, botar gigantão. Então, eu tenho aqui o isômero cis e o isômero trans. Legal? E essa análise do mais pesado bate com a análise da identificação do isômero Z, que é o cis, e o isômero E, que é o trans. Muitas páginas na internet ainda trocam isso, falando que cis e Z é um estilo, que são os ligantes iguais do mesmo lado, e que o Z são os mais pesados do mesmo lado. Porque eles poderiam não ser iguais, mas ser mais pesados. Cara, não tem diferença. Essa ideia do ligante mais pesado do mesmo lado vai te ajudar a identificar tanto o cis quanto o Z, que é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, esse conceito agora, se eu tiver uma fórmula, se pegar uma bula de remédio e tiver ali na frente Z, fulano de tal, é isso. Não tem diferença. Legal? Não tem diferença. Então, primeira coisa que a gente faz aqui é na isomeria espacial. No caso da isomeria geométrica. Identificar se o composto tem isomeria. Sim, ele tem. Se sim, vai apresentar o isômero cis, que são os ligantes mais pesados do mesmo lado do eixo. O eixo é estabelecido pela dupla. E o trans. O cis pode ser designado por Z e o trans por E. O trans, os ligantes mais pesados em lados contrários. Legal? Os ligantes mais pesados em lados contrários. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, professor. Beleza. Olha só. Eu te pergunto. Quem é polar dentro dos isômeros? E aí a gente já vê que as atividades começam a ser diferentes. As atividades biológicas começam a ser diferentes. Biológicas, propriedades físicas, desculpa, e químicas começam a ser diferentes. Um isômero desse que a gente está usando, olha só, cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio. Esse é o isômero Z. É o isômero cis. Cis, 1,2 de cloro eteno. Legal? É o cis. E o trans? Trans, cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio. Aqui. Trans, 1,2 de cloro
eteno. Meus queridos, qual que é polar e qual que é apolar? A gente tem que ver o momento de polar pelos vetores, a soma dos vetores. Vamos aqui. Quem é mais eletronegativo aqui? A gente sabe que carbono com hidrogênio não tem diferença. Ou essa diferença, não é que não tem, a diferença é mínima, não é significante. É irrelevante. Então, aqui eu vou ter um vetor de deslocamento da nuvem eletrônica para o cloro. E aqui, também um vetor de deslocamento para o cloro. Se a gente for fazer a soma vetorial, que é aqui que tem os vetores de deslocamento, vetor 1 por vetor 2, repara, o meu momento dipolar vai ser diferente de zero. Se o meu momento dipolar é diferente de zero, essa substância aqui vai ser uma substância polar. E qual é o tipo de interação que eu tenho em substâncias polares? Nesse caso aqui, pode ser tanto de polo, quanto de ligação de hidrogênio. Aqui, nessa, vai ser dipolo, dipolo. Legal? Nessa substância, olha só, vamos os vetores. Um vetor 1 de deslocamento para cá, e eu vou ter, olha, um vetor 2 de deslocamento para cá. Para o cloro, diferença de eletronegatividade. A nuvem eletrônica vai para o lado mais eletronegativo. Se eu for fazer a soma vetorial, repara, um está subindo na diagonal, o outro está descendo na diagonal. Meu momento dipolar vai ser igual a zero. Se meu momento dipolar é igual a zero, essa substância vai ser uma substância apolar. Se é apolar, que tipo de interação tem entre as moléculas trans do 1,2 de cloreteno? Dipolo momentâneo. Legal? Dipolo momentâneo. Tanto é que o ponto de ebulição desse cara aqui é 47 graus Celsius, essa aqui é 62 graus Celsius. Legal? E por aí a gente vai. Tudo bem? Por quê? Porque as interações de polo, certo? As interações de polo são mais fortes do que o de polo o quê? Momentâneo. E isso explica a diferença de ponto de fusão e ponto de ebulição. Legal? Vai acabar explicando. Então, gente, repara nessa brincadeira. Repara nessa brincadeira. Vão perguntar para vocês que tipo de interação eu tenho em determinado isómero, no cis, no trans. O cis, a tendência é ser o quê? Polar. Enquanto que o trans, a tendência é ser o quê? Apolar. Isso é importantíssimo. Exemplo, esse dissolve na água, esse não, pô. Pronto. Esse é solúvel em água, esse é solúvel em água, porque é uma substância polar. Esse não. Solubilidade em água, por exemplo. Tudo bem? Solubilidade em água. É uma das propriedades que a gente tira em relação à polaridade. Fechou a ideia? Fechou a ideia? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então vamos nessa, vamos seguir aqui a brincadeira, para vocês conseguirem determinar mais coisas. Isso em compostos de cadeia aberta, cis e trans, Z e E. Z e E. O que a gente pode fazer mais aqui? Olha só. Em cadeias
fechadas. Condição de isomeria geométrica em cadeias fechadas. Olha, se o composto é um cara como esse aqui, ó, cadeia fechada, não me interessa se tem dupla. Por quê? Porque o próprio ciclo é o nosso eixo de simetria. O que vai importar aqui como condição para a existência, como condição de existência, é se eu vou ter no carbono A e no carbono B ligante 1 diferente de ligante 2 e ligante 3 diferente de ligante 4. É isso que importa. É a única coisa que importa. Então, o que a gente sabe? Se isso aqui é o eixo de simetria, olha só, para cada um desses carbonos, eu vou ter um carbono, uma ligação, que vai estar para fora do eixo, ou seja, para cima do quadro, e outra aqui para trás do eixo. Por isso que a gente representa a tracejada. Uma para fora e uma para trás. Uma para fora e uma para trás. Legal? Então, vamos lá. Se eu colocar aqui hidrogênio e hidrogênio, dois ligantes iguais. Então, nesse carbono não vai partir nada de isomeria. Agora, olha aqui. Aqui é o hidrogênio e aqui eu vou colocar o cloro. Aqui nesse eu vou colocar o hidrogênio. O hidrogênio. Não, vou colocar o hidrogênio para cima. O hidrogênio. E aqui eu vou colocar o cloro. Repara, esse aqui é o nosso carbono A. Tem dois ligantes diferentes. E eu tenho outro carbono que tem dois ligantes diferentes, o B. Show de bola. Então, o que eu tenho aqui nessa conformação espacial? Um plano de simetria, onde eu tenho dois carbonos com ligantes diferentes. Então, é esse cara, que é o 1,2 de cloro, ciclopropano. Sim, esse composto apresenta isomeria geométrica. Se ele apresenta isomeria geométrica, ele vai ter o composto cis e o trans. Legal? Ele vai ter o cis e o trans. Primeiro de tudo, você tem que identificar. Tem ciclo, massa, não precisa de dupla. Vou procurar dois carbonos com ligantes diferentes, no mínimo. Carbono A, achei um carbono que tem ligantes diferentes. É o A. Vou procurar outro. Achei o B. Dois ligantes diferentes. Acabou? Fechou? Morreu. Tudo bem? Acabou, fechou, morreu. Entendeu a ideia? Sim.
Então, vamos. Então, ele tem o isômero cis e o isômero trans. Cadê o cis e o trans? Esse que a gente fez primeiro, repara. Os mais pesados estão para trás do plano de simetria, que é o triângulo, que é o propano, ciclopropano. Então, os mais pesados estão do mesmo lado do espaço. Então, esse aqui é o isômero cis. Enquanto que eu tiver os ligantes mais pesados em lados contrários, olha só, o cloro aqui está para trás do quadro, que é o plano de simetria, e o cloro aqui está para cima do quadro. Quando eles estiverem em lados contrários do eixo de simetria, que é o propano, é o isômero trans. Então, primeiro de tudo, você identifica se o composto tem isomeria cis, tem isomeria geométrica. Identificou se tem isomeria geométrica? Legal? Você vai ter o isômero cis e o isômero trans. Tudo bem? Beleza? Quer ver como isso cai para você? Eu vou perguntar para você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se 1, 2, 3, 4. O 4 cloro, 3 etil, 6 metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hept. 1, 2, 3. 3 em 2. Ol é o nome desse cara. Se esse bicho bonito apresenta isomeria geométrica. É a primeira coisa que você tem que saber. E se apresenta, eu te falo que o isômero trans apresenta isomeria geométrica, apresenta uma atividade biológica qualquer. Se tiver isomeria, que isômero é esse? Que está desenhado aqui. Qual isômero é esse? É o isômero cis ou o isômero trans? Vai lá. Enquanto eu acho um negócio que eu quero te mostrar aqui.
Quero achar um experimento para mostrar para vocês. Achei espanhol, mas eu vou mostrar o espanhol mesmo. E aí, galera? Olha só o que eu te mostrei. Olha isso aqui. Característica aqui agora para vocês. Lembra que eu te falei? Quem é polar? Polar é o cis. O isômero cis é polar. Enquanto que o trans é apolar. Certo? Olha aqui os pontos de fusão e ebulição. Ponto de ebulição. Cara, se o isômero é polar, as interações são polares. Então, olha aqui, ó. Maior ponto de ebulição. Então, o isômero cis, maior ponto de ebulição. Isômero trans, menor ponto de ebulição. E aqui o que? Maior. Tudo bem? Beleza? E no ponto de fusão? Ao contrário. Legal? Ao contrário. Maior ponto de fusão e o menor. Por quê? Porque a temperatura de congelamento abaixa nas substâncias polares. Certo? Nas substâncias polares, abaixa. Então, se te perguntarem qual isômero apresenta maior ponto de ebulição, sempre vai ser o isômero o quê, galera? Cis. Legal? Por quê? Porque ele é polar. Se é polar, as interações são polares. Certo? As interações são polares. Olha aqui, está designado aqui, maior ponto de ebulição. Menor ponto de ebulição. E agora o de fusão. Cara, o isômero cis, por ser polar, tem um ponto de congelamento mais baixo. Um ponto de congelamento mais baixo. A temperatura de congelamento abaixa. Então, olha só, quanto ponto de fusão, o
trans, que é a apolar, vai ter ponto de ebulição maior, menos 50 é maior do que menos 80. Então, olha só, o que vai acontecer? O apolar tem ponto de fusão, que é o trans, que é o apolar, maior do que o cis. Ebulição polar maior. Mais uma vez, ebulição, o cis, que é polar, apresenta maior ponto de ebulição. Está aqui claro na tabela. O trans, que é apolar, menor ponto de ebulição. Mas se o cara é polar, o ponto de congelamento abaixa. Se o ponto de congelamento abaixa, o ponto de fusão é menor do que o trans. Então, na fusão, o ponto de fusão do cis é menor do que o do trans. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Sim. Beleza? Deu. Show de bola. Deixa eu colocar aqui o carregadorzinho. E isso eu estava atrás de querer mostrar para vocês na prática ali com uma tabela. Achei. Ótimo. Agora vamos falar desse aqui que eu coloquei. Esse aqui que eu coloquei apresenta isomeria geométrica. Olha só, você tem dois carbonos com dupla. O carbono A e o carbono B. Então, você vai ter um eixo de simetria. Quem é o eixo de simetria? O eixo de simetria é aqui na dupla. Ó, esse aqui é o eixo. O que está faltando para esses carbonos, para a gente poder analisar a questão da isomeria? O outro ligante. Então, aqui eu tenho um etil e um cloro. Aqui eu vou colocar aqui para cá um hidrogênio, outro hidrogênio. Beleza. Repara. Vamos dar uma olhada, então, se eu tenho ligantes diferentes nesses carbonos com dupla. O ligante, para o carbono A, o ligante 1 é diferente do ligante 2? É. Então, o segundo critério foi estabelecido por um carbono A da dupla. Para esse carbono B da dupla, eu tenho o grupo etil, que é o ligante 3, e o hidrogênio, que é o ligante 4. O ligante 3 é diferente do ligante 4? O ligante 3 é diferente do ligante 4? É. Se o ligante 3 é diferente do ligante 4, também eu tenho aqui a condição estabelecida, que é qual é a condição? Dupla. Para esse carbono 1 da dupla, ligante 1 diferente do 2, o carbono 2 da dupla, ligante 3 diferente do ligante 4. Acabou! Acabou, acabou, acabou. Tem isomeria? Sim. Se tem isomeria cis e trans. Qual é essa? Cara, vamos partir para os ligantes mais pesados. Para o carbono A, entre hidrogênio e cloro. O cloro que pesa 35,5. Entre o hidrogênio e o etil. Quem é o etil? É o CH2, CH3. Cada carbono pesa 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29. É isso? 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pesa 29. Então, entre o hidrogênio e o etil é o mais pesado. Repara que os ligantes mais pesados aqui, nesta conformação que lhe foi apresentada, estão em lados contrários do eixo de simetria. Então, esse aqui é o isômero trans. E o isômero trans, vamos supor que no exercício você está em busca dele como resposta, porque eu vou te falar que é ele que apresenta atividade biológica de ser colocado no local de um determinado feromônio. Já fizemos um exercício disso, vocês lembram? A gente fez um exercício desse que buscava o isômero trans com tais características de cadeia e que ele tinha atividade biológica. As características de cadeia se encontravam em dois itens, um era cis e o outro era trans. O cis a gente descartou, pegou o trans.
Olha só que maneiro. Então, tá fácil de determinar. Alguma dúvida em isomeria geométrica? Não. Tranquilo, professor. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Beleza? Vitor, tranquilo? Foi? Tranquilo, professor. Então, bora nessa. Olha só. Fica ligado nas histórias que eu te falei do cis e do trans, polar e apolar. O cis é polar, ponto de ebulição maior, ponto de congelamento, ponto de fusão menor. Legal? Em relação ao trans. Por quê? Porque tudo isso, em termos de propriedades, são cobrados. E propriedades das substâncias são assuntos muito contextualizados em questões e assuntos recorrentes. Tudo bem? Gente, a isomeria óptica, ou ótica, ela é dada da seguinte forma. Isomeria óptica. Compostos que apresentam imagens especulares. Ou seja, é como se você fosse se olhar no espelho. É como se você fosse se olhar no espelho. Quando você se olha no espelho e coloca o dedinho aqui na bochecha, eu estou colocando do meu lado direito. Mas você está me vendo aí? Legal? Eu estou me vendo aqui agora na tela aqui do computador. É como se eu estivesse colocando o dedo no lado esquerdo. Legal? É a imagem do espelho. Tudo bem? É a imagem do espelho. Para de frente para o espelho e coloca o dedo na bochecha. A sua imagem, quem vai estar colocando o dedo é o lado esquerdo. Então, você tem a questão da simetria visual, das posições diferentes no espaço, de uma imagem especular. Legal? Por isso que a gente trabalha com a ideia do quiral. Olha só, eu tenho minha mão aqui, dedão, vou bater no espelho, dedão, certo? Se eu colocar uma mão de frente na outra, aqui no espelho, se eu fizer assim, ó, bater a mão no espelho assim, a minha mão encaixa com a outra, certo? Com a imagem do espelho, tudo bem? Agora vamos colocar que essa imagem do espelho é um outro composto. Eles se encaixam quando bate um de frente para o outro. Mas na hora que eu trago os dois para o mesmo plano e tento encaixar, encaixou? Não. Então são imagens especulares, ó. Tá aqui, ó. Minha mão e o espelho dela. Elas encaixam, elas se encostam. Bonitinho, né? Coisa de coração, tal, planeta, amor. Tudo bem. A mãozinha uma na outra. Agora, pega essa mão, joga para a real, traz ela para o seu plano e tenta agora uma encaixar dentro da outra de novo. Não encaixa. E, meu amor, essa diferença, somente essa, da posição desse ligante, já vai dar um quiprocó danado. Que quiprocó é esse? Você lembra do caso que eu te contei do LSD na quarta-feira? Maneiro. O seu corpo produz ácido lisérgico e nem por isso você fica doidão. Enquanto isso, existe um ácido lisérgico psicotrópico que te manda para as nuvens. A posição de um grupo hidroxila no espaço e de um grupo carboxila no espaço vai fazer toda essa quizumba para o LSD. Você lembra que eu te contei do remédio de estômago lá? Agora falei o nome. Que dava mutação nos fetos? Como é que era o nome que eu falei, gente? Me ajuda? Agora falhou.
Talidomida, professor, não é não? É, talidomida. Obrigado. Eu achei aqui anotado. Aqui, é isso mesmo. Talidomida. O Google sabe tudo. Eu coloquei remédio de estômago, mutação genética. Talidomida. Olha que desgraça. O Google sabe tudo, velho. Quase. Desde que você saiba procurar. É a talidomida. Obrigado pelo nome falho. Cara, que branco fantástico. Que viagem. O outro composto que a gente falou sobre isso foi do ácido lático. Você tem o ácido lático do leite e você tem o ácido lático da onde? Você tem o ácido lático do músculo, que causa o quê? Cãibra. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Eu quero que você perceba que existem condições para isso acontecer dentro da isomeria óptica. Dentro da isomeria óptica. Qual é a primeira condição? Cara, você tem que ter um carbono que faz 4 ligações. E 4 ligações simples, porque você vai me falar, todo carbono faz 4 ligações. Beleza, esse carbono tem que fazer 4 ligações simples. Beleza? E tem um segundo critério. Cara, todos esses ligantes têm que ser o quê? Diferente. Tudo bem? Esses carbonos têm que ser diferentes. Hidrogênio. C dupla O, OH. OH. CH3. Tudo bem? Se você tem isso aí, deixa eu pegar aqui. É esse cara mesmo. Se você pegar esse carbono aqui, olha só. Ele tem 4 ligações simples e os 4 ligantes são diferentes. Rapaz, esse cara aqui é o ácido lático. Será que ele pode me dar uma imagem especular? Vamos colocar aqui como se ele estivesse de frente para um espelho. Vamos lá. Vamos colocar aqui como se ele estivesse de frente para um espelho. Olha só. C. 1, 2, 3, 4. Repara. Eu vou ter aqui o C dupla O, OH. Eu vou ter aqui para trás o CH3. Eu vou ter o OH aqui embaixo e o H aqui em cima. Professor, é o mesmo composto. Não tem nada de diferente. Não tem nada de diferente. O meu dedão aqui é o C dupla OH. Tudo bem? Imagem do espelho. O meu dedão aqui é o C dupla OH. Agora pega, encara. Bacana. São bonitinhos. Eles se encaixam. Agora pega e joga um dentro do outro. Meu, não foi. Sobrou. Ó, sobrou. Dedão, dedão. Pega e encaixa. Sobrou. Só essa situação de você ter posições diferentes para esse grupo carboxila, você vai ter
ações biológicas, físicas, químicas e biológicas diferentes para esse ácido lático e para esse ácido lático. Como é que eu identifico isso? Cara, eu identifico isso porque existe esse carbono chamado de carbono assimétrico. É ele que identifica a isomeria óptica. É ele que vai dar todo esse caos que a gente falou do ácido lático, da talidomida e do LSD. E como é que é o carbono assimétrico? Ou carbono racêmico também pode ser chamado. 4 ligantes diferentes. E aí ele pode dar o ácido lático, que eu vou pegar esse composto, colocar na maquininha e jogar uma luz polarizada em cima dele. A luz polarizada é um feixe de luz que vai bater em cima desse composto, num polo, puff. No que bate nesse polo, na luz polarizada, vai fazer a luz desviar para a direita ou para a esquerda. Para a direita ou para a esquerda. E aí você tem o destrógeno, dependendo da análise da luz polarizada, ou o levógeno. Tudo bem? O destrógeno e o levógeno. Mais e menos. Então, você pegou a bula do remédio, tem lá mais fulano de tal. Esse mais que está ali na frente significa que você está trabalhando com um isômero óptico, o quê? Estrógeno. O menos na frente, você está usando o levógeno. E aí a gente vai. Tudo bem? E aí a gente vai. Como eu já falei para você, tá? Quando se fala de uma substância que tem uma mistura dos dois, a gente fala que a gente está trabalhando com uma substância enantiômero, tá? Beleza? Quando uma substância se comporta das duas formas citadas, desviando a luz para a direita e para a esquerda, essa substância recebe o nome de enantiômero. Por quê? Porque ela é feita de uma mistura racêmica. Se aparecer para você o nome mistura racêmica, quer dizer que eu tenho uma mistura do isômero destrógeno e do levógeno. Eu tenho uma mistura do isômero destrógeno e do levógeno. Foi assim que aconteceu com a talidomida. A gente tem que tirar um desses isômeros, não foi tirado e mandou uns dois. Um tem ação. Então, mandou a substância em forma de um enantiômero, tudo junto, na mistura racêmica. Então, o que aconteceu? Tinha o que combatia a azia e o outro que promovia a mutação genética. Rolou os dois. Por isso que foi difícil de detectar. As duas ações estavam acontecendo. Então, você toma um remédio para dor de estômago. Tomou, ficou. Você não vai passar mal ali. Só que, e outra, não tinha ultrassom, lembra? '60, 70, você não tinha ultrassom para ver a formação do feto. Não tinha essa coisa. Você esperava a criança nascer para saber se era menino ou menina. Legal? Não tinha análise de DNA para ver se está indo, não está indo. Não tinha nada disso. Certo? Não tinha nada disso. Tá? E aí, nessa brincadeira, o que acontece? Os meninos nasceram. Certo? E aí, na hora que nasceram, viram que tinha deformação, e a deformação foi analisada e percebida que era do composto da talidomida.
Aqui eu estou falando do ácido lático, um está no leite. E o outro da cãibra. O outro da cãibra. Problemas musculares. Problemas musculares. Olha que lindo. E como é que eu identifico se esse composto tem ou não tem? Vou ter que ir atrás e ficar de olho e bem esperto na existência do carbono assimétrico, ou também chamado de carbono quiral, que é a quiralidade, é o termo para quando a gente tem as imagens especulares, tudo bem? É o carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral. Legal? Carbono quiral. E quando falar mistura racêmica, eu tenho a mistura dos dois enantiómeros. O que cai muito no Enem, no PAS, em qualquer vestibular? Não é você classificar em destrógeno ou levógeno. É o quê? Você identificar se tem. Se tem, eu tenho que ir em busca de quem? Em todos os compostos que eu bater ao olho. Isomeria óptica. Poxa, carbono quiral, carbono assimétrico. Legal? Pode ter um composto com mais de um carbono quiral? Pode. Lembra que cada carbono quiral você vai ter o isômero destrógeno e levógeno. Se tiver outro carbono quiral, outro destrógeno e levógeno para aquele carbono quiral. Outro carbono quiral, outro destrógeno e outro levógeno. Então, quantos tipos de isômero esse cara com 3 carbonos quirais pode ter? 2 elevado a n. Onde n é o número de carbonos quirais. 2 elevado a n. Então, se um composto tiver 3 carbonos quirais, ele vai ter quantos isômeros ópticos? 2 elevado a 3. 8. Que são as possibilidades de combinar 2, 2 com 2. Legal? Faz a combinação esse aqui, você vai ter 8 possibilidades. Então, no ao todo, você vai ter 8 isômeros diferentes para esse cara. Cara, imagina ali o mesmo composto com 8 isômeros ópticos. 8 substâncias com atividades diferentes. É muita coisa. Concorda comigo? Concorda comigo? Então, é isso que a gente vai ver. A gente tem que partir em busca do carbono quiral. Tem carbono quiral, tem isomeria óptica. O número de isômeros ópticos é 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. É isso que ele vai trabalhar com você e vai ser difícil identificar esse carbono quiral. Vai ser difícil identificar esse carbono quiral. Você vai ter que buscar esse carbono quiral. Olha só, você quer ver o que é um carbono quiral? Olha aqui. Olha o carbono quiral aqui. Esse carbono aqui. Esse carboninho aqui é o carbono quiral. Como é que eu sei que ele é o quiral? Analisa aqui comigo. Esse ligante é diferente desse para esse carbono, que é diferente desse, que é diferente desse aqui. Legal? Não gostei desse aqui. Que é diferente, pronto, desse aqui. Então, repara, eu tenho aqui um carbono quiral. Se é um carbono quiral, a gente tem isomeria óptica. E quantos isômeros ópticos?
para saber quantos isômeros ópticos é 2 elevado a N. Onde N é o número de carbonos quirais. Só tem um carbono quiral. Então, você tem 2 isômeros. Se tem 2 isômeros, um é o levógeno, é o isômero. Opa! Positivo. E o outro é o isômero levógeno, que é o negativo. E acabou. É isso que você vai analisar. É isso que o Enem pede de você. Tudo bem? É isso que o Enem vai pedir sobre isomeria óptica. Certo? Uma coisa que eu quero te mostrar. A gente fala de análise da luz polarizada. Aí você vai me perguntar, luz polarizada, professor? Como é que é isso da atividade da luz polarizada? Vou te mostrar aqui rapidinho para você perceber em um vídeo a atividade da luz polarizada da frutose. Como é que é isso? Essa análise da luz polarizada. Está em espanhol. Sacou? Conseguindo ler de boa? Faz diferença. Tá? Ele está fazendo desvio da luz polarizada. Sacou? Coisa que a frutose não tinha. Tudo bem? Sem a frutose não tinha desvio da luz. Você tem, então, uma frutose que vai desviar para a direita e a frutose que vai desviar para a esquerda, dando diferentes propriedades para a própria frutose. Legal? Tudo bem, gente? Então, por hoje, Tranquilo, professor. vocês conseguem identificar se o composto tem isomeria geométrica e se tem isomeria o quê? Óptica. Para ter isomeria óptica, você tem que ir em busca do carbono quiral. Achou o carbono quiral? Ele é o cara. Tem isomeria óptica. Tudo bem para vocês? Conseguiram captar essa revisão? Eu tentei ser o mais objetivo e direto, até é um pouco corrido, mas é para fazer a revisão nos termos necessários. Falou? E eu fui bem no que se cobra. O que cobra da isomeria geométrica, polaridade, ponto de fusão, ponto de ebulição dos isômeros, esse tipo de análise. E identificação. Legal. Do óptico, se tem e quantos tem. E os termos.
levógeno, destrógeno, né? Virou para a direita, é positivo, para a esquerda, negativo. E aí eles ainda colocam vários termos, como mistura racêmica. Mistura racêmica original é 50% do levógeno com 50% do destrógeno. Mas eu tenho misturas racêmicas em proporções diferenciadas. Então não é tão racêmico. Não, não é. Mas em proporções diferenciadas. Legal? Enantiômero é o composto que desvia tanto a luz para a direita quanto a luz para a esquerda. Então é a substância que tem a mistura dos dois. Então são os termos que vocês têm que ficar ligados no que você pode ler e assustar. Ai, meu Deus. Não, não assusta. Estou falando de isomeria óptica. Isomeria óptica, bem claro, o que eu tenho que saber? Se existe. Como é que eu sei que existe? Vou ter que ir atrás do carbono quiral. Achei o carbono quiral. Morreu? Tem. Quantos isômeros ópticos tem? Depende do número de carbonos quirais. É isso que todo vestibular pergunta. Acabou. Resumindo a aula de hoje. Tudo bem? Tranquilo, professor. Então, quem gostou, quem entendeu, comenta aí para mim, que é importante. E vamos nessa. Muito obrigado. A gente se fala. E vamos juntos. Tudo bem? Obrigado, então. Valeu. Um grande abraço. Espero que eu tenha ajudado vocês.